Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Teoria do Direito e no encontro de hoje nós teremos a ocasião de darmos início aos nossos estudos sobre Teoria Pura do Direito. Para esse momento inicial, nós vamos enfim fazer apenas uma abordagem introdutória e ao longo das aulas nós vamos partir para conceitos mais técnicos e também algumas partes mais específicas da leitura, enfim, da Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen. Além de trabalhar com o texto principal, enfim, de Kelsen, estamos utilizando como base um capítulo da obra de Wayne Morrison, Filosofia do Direito dos Gregos ao Pós-Modernismo, e num capítulo específico que ele fala a teoria pura de Hans Kelsen. E enquanto introdução do pensamento dele, superada uma construção a partir das influências epistemológicas que afetaram a concepção científica que Hans Kelsen aplica ao direito, conforme nós discutimos em vídeos anteriores, ali vimos toda a influência do Círculo de Viena, do positivismo de Auguste Comte na concepção metodológica, enfim, de Kelsen. Hoje veremos como que essas discussões chegam e afetam o pensamento dele. E o primeiro conceito que eu quero trazer para vocês, uma primeira ideia, e também, enfim, por onde Kelsen começa. Logo no prefácio da Teoria Pura do Direito, Kelsen vai ter um diálogo, enfim, com seus críticos, e também vai colocar ali algumas opiniões a respeito de alguns ataques que a teoria pura acabou sofrendo. Uma primeira discussão que aparece é que Kelsen é muito acusado por defender certa opinião política. E nisso, autores com uma perspectiva mais liberal e outros com uma perspectiva mais social vão acabar criticando a teoria pura do direito dele, afirmando que ela tem certa tendência ideológica. Na verdade, e Kelsen se sai muito bem dessa primeira crítica inicial, a prova de teóricos com posições diferentes criticarem a sua teoria significa que de fato ela consegue ter uma isenção ideológica. Claro, esse é um primeiro argumento, uma primeira resposta às críticas, e ainda é um argumento mais fraco, mais tranquilo, mesmo assim é uma primeira discussão que aparece já no prefácio da obra Teoria Pura do Direito. Mas ele, enfim, até sai bem dessa, falando que atribui essas críticas mais introdutórias a uma falta de equilíbrio social que era próprio de sua época, né? E além de fazer vários ressalvos no prefácio, Kelsen, enfim, deixa bem claro logo no início que o objetivo dele não é fazer nenhuma defesa política, seja de uma teoria liberal, seja de uma teoria social, mas sim ter um objetivo científico e, enquanto tal, quer apenas descrever aquilo que compõe, enfim, o objeto da teoria do direito. Passando agora para falarmos dos objetivos de sua teoria, o que ele quer nada mais é do que propor uma compreensão objetiva do direito. Significa que ele vai tratar do fenômeno jurídico como um fenômeno social objetivo. E quando ele faz isso, ele vai fará de forma independente de outras fontes que podem contribuir o estudo do direito. Significa que ele vai rejeitar elementos da sociologia, da política, da filosofia e vai tomar como objeto de estudo de sua teoria apenas determinadas questões que compõem o fenômeno jurídico de uma perspectiva objetiva, né? O que Kelsen quer fazer é compreender o direito enquanto um objeto que pode suportar uma descrição científica. Claro, ele não reconhece que há outros elementos que afetam a compreensão do direito. Ele só vai recusar que esses elementos possam suportar a mesma descrição científica que a forma do direito suporta, que a forma do direito, enfim, consegue conferir de base para o desenvolvimento dos estudos. E ao fazer isso, dentro, enfim, do primeiro recorte que ele vai se propor, né, enquanto um objetivo, ele vai examinar várias ordens de sistema jurídico ocidental moderno, várias ordens jurídicas, né, de vários países, enfim, França, Inglaterra, Brasil, Estados Unidos, e vai aos poucos procurar que características essas mais diversas ordens possuem em comum. E na medida que ele faz isso, ele vai propor, enfim, um recorte, falando que o direito positivo, que é o único direito que é considerado como relevante para o positivismo jurídico, o único direito, enfim, que pode servir como base para uma descrição científica é, de fato, o direito objetivo ou direito positivo, o direito posto em lei.
Avançando agora na nossa discussão, vamos responder de que forma Kelsen se propõe a fazer essa análise, né? De que forma ele se propõe a fazer essa construção. E para essa discussão, ele vai propor ali o que nós vamos chamar de princípio metodológico fundamental, que é uma herança do chamado Círculo de Viena, que nós tivemos como ocasião de examinarmos no vídeo anterior, que eles têm ali a defesa do que eles chamam de postura antimetafísica, que era rechaçar como não científico tudo aquilo que não poderia ser verificado através de juízos de fato de forma intersubjetiva. E para explicar esse princípio metodológico fundamental, a melhor forma que nós temos, a melhor estratégia, é de fato abrirmos a teoria pura do direito em sua primeira página. E logo no início, Kelsen começa, né? Quando a si própria, abre aspas, né? Quando a si própria se designa como pura teoria do direito, isto significa que ela se propõe a garantir um conhecimento dirigido ao direito e excluir deste conhecimento tudo quanto não pertença a seu objeto, tudo quanto não se possa rigorosamente determinar como direito. E aqui nós temos um primeiro recorte do que Kelsen quer descrever como relativo ao fenômeno jurídico, como pertinente ao fenômeno jurídico e, portanto, como objeto da construção de uma ciência do direito e aquilo que não pode. Aqui nós temos primeiramente um critério, né? Quer isso dizer que ela pretende, a teoria pura do direito, libertar a ciência jurídica de todos os elementos que lhe são estranhos. Esse é o princípio metodológico fundamental. Fecha aspas, enfim, da teoria dessa primeira citação de Kelsen. Quando ele faz isso, ele vai estar afastando a moral, política, justiça, toda e qualquer questão axiológica, toda e qualquer questão de ideologia, como afastada, apartada da relação do direito enquanto fenômeno objetivo. Veja bem, ele não está negando que esses elementos compõem certa parcela de uma realidade jurídica e que poderiam ser estudados por diversas ciências. O que ele está falando é que uma teoria pura do direito, que tem a pretensão mais rigorosa de fazer ciência do direito, não vai tratar desses elementos. Ele não está negando a relevância desses elementos e a conexão que eles possam vir a ter com o direito. Só está negando que a teoria dele, a teoria pura do direito, vai tratar desses elementos. E assim, o que Kelsen quer fazer, entre aspas, é purificar o estudo do direito. E nós vimos em aulas anteriores, em vídeos anteriores, que ao longo da modernidade, até algumas teorias contemporâneas, frequentemente invocavam questões relativas a costume, a espírito de uma época, a espírito da nação, a questão, enfim, histórica, a questão de direitos naturais, para nós compreendermos e construirmos determinada teoria do direito. Kelsen vai falar o seguinte, olha, tudo isso, de fato, pode afetar a construção do direito, mas quando eu quero fazer ciência do direito, eu só vou fazer ciência em relação àquilo que suporta uma descrição objetiva. E como tal, eu vou afastar aquilo que não pertence ao meu recorte do meu objeto de estudo, que é a estrutura, a forma do direito. E assim, quando nós propomos uma pureza metodológica, trata-se de um método que quer afastar o quê? As impurezas, aquilo que acaba contaminando o objeto de estudo. E daí nesse primeiro recorte, o que nós temos? O afastamento de ideologias políticas, não interessa se é liberal, ou social, ou nazista, ou fascista. Afastamento de elementos culturais, não interessa se determinado direito tem certas culturas assim, bem específicas, tal. Elementos morais, elementos de justiça, tudo isso acaba sendo afastado e considerado como algo estranho à ciência do direito. Veja bem, Kelsen não nega que a justiça é uma característica até desejável do direito. Só vai negar a possibilidade de um tratamento científico em relação a ela. Não é à toa que a minha concepção de justiça difere da sua em várias questões. Só para citar alguns temas polêmicos, por exemplo, aborto, porte de arma, política de drogas, com certeza a gente vai concordar em algumas questões e discordar em outras. E é ali que você vai falar, isso de fato afeta o debate da construção das normas jurídicas. Mas, quando eu quero fazer ciência de alguma coisa, isso implica numa escolha metodológica. E daí ele vai separar aquilo que pode ser tratado de forma científica e aquilo que não pode. A estrutura do direito pode ser tratada de forma científica.
As nossas discussões sobre justiça não podem conforme essa metodologia. E uma última característica que eu vou colocar nesse vídeo é uma relação entre direito e política que Kelsen trata, né? Ele não nega que o direito possui uma relação intrínseca, uma relação muito forte com a política. Até que, sempre que nós criamos determinada norma jurídica, proibindo ou obrigando determinado comportamento, essa discussão é antecedida por um debate político. Sempre que uma norma jurídica é criada, querendo ou não, há de forma subjacente nessa criação das normas jurídicas fatos, elementos políticos, né, que trazem, enfim, que afetam a construção das relações. E, nesse sentido, quando nós falamos do direito à política, Kelsen também reconhece que o direito depende do Estado para existir e para se impor. E, de fato, ele em momento algum vai negar que o direito possui uma dimensão política, especialmente no momento de sua criação. Mas ele vai negar que essas questões políticas, que são objetos de controvérsia, enfim, né, acabam sendo estranhos ao objeto de uma teoria pura do direito. E daí o que ele pretende fazer, a partir do recorte dele, é falar, as discussões políticas afetam o direito. Mas uma vez que as discussões políticas são encerradas, eu tenho ali um resultado de uma discussão política que será uma norma jurídica, e em relação a essas normas jurídicas, enfim, que são criadas, são antecedidas por debates políticos, nós poderemos ter um debate estritamente científico. Essa é a proposta dele. Para fecharmos essa primeira aula introdutória, essa primeira parte dessa nossa aula sobre Hans Kelsen, vamos pegar um trecho do Wayne Morrison, logo na segunda página que ele coloca, enfim, na edição que eu tenho do livro dele, de, salvo engano, 2006, na página 382, ele coloca 2 itens ali que trazem situações importantes para compreendermos, enfim, o direito na concepção kelseniana, especialmente nessa pretensão de ciência do direito. No item 1, ele afirma, abre aspas, sobre a teoria pura do direito, enfim, né? A teoria pura do direito é pura em 2 sentidos. Primeiro sentido, abre aspas, né? Afirma-se livre de quaisquer considerações ideológicas. Não se emitem juízos de valor, ou seja, aquilo que é subjetivo em relação à construção de determinado objeto. Né? Não se emitem juízos de valor. Talvez eu falei omitem, não, foi errado, então. Vou começar de volta, fiz uma pequena confusão. Afirma-se livre de quaisquer considerações ideológicas. Não se emitem juízos de valor sobre qualquer sistema jurídico. E a análise da norma jurídica, entre aspas, não é afetada por nenhuma concepção da natureza do direito justo. 2. O estudo sociológico da prática do direito e o estudo das influências políticas, econômicas ou históricas sobre o desenvolvimento do direito ficam além da esfera de ação da teoria pura do direito. Veja, não é que ele nega que existem essas influências. Ele só nega que ele vai estudar que isso é objeto, enfim, da teoria dele. E até em outros momentos, em outros textos, ele vai falar o seguinte: o direito pode ser objeto de várias ciências. A teoria pura do direito nunca pretendeu ser a única, a exclusiva a tratar do direito. E, de fato, Kelsen reconhece isso. Uma compreensão plena do direito vai depender de uma economia, de uma política, de uma sociologia, de uma história, de uma filosofia. Só que isso não anula o esforço de nós termos uma teoria específica que vai descrever o quê? A estrutura do direito. E nesse sentido, o que nós temos aqui é a melhor desculpa de todas que nós vimos ao longo da história para propor um modelo jurídico reduzido à legalidade. Kelsen faz isso única e exclusivamente por quê? Porque ele porque ele propõe um modelo jurídico que reduz o direito à legalidade. Porque, a partir de suas premissas epistemológicas, é a única forma de nós termos um saber científico a respeito do direito. E fechando, ainda na página 382 desse livro do Wayne Morrison, eu tenho ali no meio da página mais uma citação importante, né, que nós vamos, enfim, referenciar. Kelsen mesmo, enfim, escreveu, né, e aqui é citado por Wayne Morrison. Né? A teoria pura do direito é uma teoria do direito positivo, enquanto teoria preocupa-se exclusivamente com a definição precisa do seu tema. Tende a responder à pergunta, entre aspas,
o que é direito e não, entre aspas, o que deve ser direito. Trata-se de uma ciência do direito e não de uma política do direito. Essa é a última parte que eu quero que vocês guardem como uma consequência, enfim, da premissa epistemológica que é adotada pelo Hans Kelsen, essa questão que nós chamamos aqui de pureza metodológica, e no próximo vídeo nós vamos ver algumas consequências metodológicas disso. Falaremos sobre as categorias do ser e do dever ser. Beleza? Até daqui a pouco. Até o próximo vídeo.